Enquanto o Renê vai se preparando ali, Yeah. né? Renê de Paula Júnior, para quem não conhece, um cara polêmico das redes sociais. Ai, meu Deus. Não, é outro. É outro, é um cara muito mais bonito. Muito mais bonito, né, nas redes sociais e tal. Bom, o Renê, ele tem um histórico bem interessante, já passou por Singularity University, Microsoft. O que mais, Renê? Ai, cara, tanta Vários coisa. outros desafios na carreira. E tem bastante história bacana para contar pra gente. E vai falar bastante dessa visão de inovação, né? Todo mundo fala bastante de inovação, né, Renê? Opa, funcionou. Mas Ah, será que legal. estão falando de uma forma bacana, contando só uma parte da história, né? Vamos discutir isso aí com o Renê. Vamos lá, já. 3, 2, 1. Vamos lá? Vamos lá? Estão prontos Vamos já? pro Porra, Renê. caramba, ei. Gente, muito legal estar aqui. Ai. Eu estava me atrapalhando aqui, isso daqui é uma câmera 360 que eu acabei de... Cara, acho que eu gravei muito pouca coisa com ela ainda. Ah, acho que agora estou gravando, ó. Então 3, 2, 1, ó, nós aí em 360, depois eu vou passar esse vídeo para o Matheus e para a organização. Está passando sua apresentação aqui atrás. Ai, meu Deus do céu, tá andando? Ah, tá bom. Pronto, agora já acabou, tchau. Não, cara, isso aqui é um brinquedo divertido, depois eu mostro para vocês, legal. Gente, muito legal estar aqui. Tem uma coisa que é curiosa. Eu lembro dos tempos desse prédio aqui, quando as rotativas estavam funcionando, eu juro, cara. Antes de trabalhar com internet, eu entrei nessa área, acho que em 96, eu era produtor de TV. Então eu vim aqui no acervo da Folha buscar informação, porque eu trabalhava num talk show, que quem fazia o talk show era a irmã do Faustão. Observe a minha grande contribuição para a cultura ocidental. Pois é, eu trabalhava em TV, trabalhei no SBT, trabalhei no Aqui Agora, umas coisas de louco. Então, assim, esse ambiente de redação de jornal, para mim, é muito legal. Mas eu comecei nessa área em 96, mais ou menos. Depois eu conto um pouco da minha história, mas eu tenho uma coisa que é verdade. Alguns dias atrás, eu estava dormindo e pensando o que eu tinha para falar para vocês hoje aqui, tá bom? E aí, eu estava muito irritado, porque acho que eu tinha ido num evento, e evento hoje em dia... Evento virou a nova missa, né? Eu não sei o que acontece, as pessoas... Tem evento o dia inteiro, né? Você fica lá, TED toda hora, palestrantes carismáticos toda hora e tal. Eu estava meio irritado e eu falei, eu acho que eu vou fazer uma palestra lá para o pessoal cujo título vai ser What the Fuck. Mas eu achei que não era muito bonito, What the Fuck, então eu botei What the Future para ficar uma coisa assim mais apresentável, para o chefe, para a mãe e tal. A gente consegue derrubar um pouquinho só essa luz? Eu quero passar, na verdade, antes de mais nada, eu vou fazer um ritual. Toda vez que eu posso, eu mostro isso para gerações mais novas, porque eu queria ter visto isso quando tinha a idade de vocês, tá bom? Eu vou testar a atenção de vocês. Todo mundo fala que essa geração não tem atenção, que nem peixinho dourado, 5 segundos só, tal. Eu quero ver se vocês são atentos. Vou testar com um jogo de basquete. Legal? Quem gosta de basquete aqui? Ok, legal. É um jogo rápido, dinâmico, e a pegada aqui é a seguinte: time branco, time preto, e vocês vão ter que contar quantos passes de bola o time branco faz. Eu só vou passar uma vez, tá bom? Vou soltar. Ó, teste de atenção. Vamos lá. Vai começar, ó, time branco, time preto, certo? Quantos passes de bola o time branco vai fazer? Vamos ver. Tá, tá, todo mundo vendo aí? Quantos? Quem viu o mico preto? Cara, 5 pessoas. Observe, ele vai voltar a fita, e olha só, cara, é muito surreal isso, ó. Observe, é muito surreal, é humilhante. Ó, 3, 2, 1... O mico preto. Aí ele aparece e ainda faz moonwalking, tá? Para humilhar a gente. Cara, sabe por que eu gosto disso? Por inúmeras razões. Quem é ciclista? Essa era uma campanha para ciclistas, porque a gente nunca presta atenção em ciclista, né? A gente está prestando atenção em outras coisas e aí a gente come bola com ciclistas. Mas eu gosto disso pelo seguinte: a gente costuma ser hiperconfiante. A gente acha que a gente está prestando atenção, a gente mexe com exatas, a gente, né, não perde o foco, a gente é focado, é número, é bits e bytes e tal. Mas a questão é,
Quanto mais atenção a gente presta, mais a gente come bola. Natureza humana, desculpa, a gente tem ponto cego, faz parte da natureza humana. Quanto mais a gente foca, mais a gente come bola. E eu vou tentar demonstrar isso ao longo da apresentação inteira. Na verdade, se eu tivesse mostrado só isso, já tinha valido a pena, tá bom? Então vamos lá. Na verdade, eu escolhi essa foto como fundo, porque eu achei que tinha uma coisa meio futurista nessa história e tal, mas esse sou eu fiz uma selfie outro dia, eu sou super fácil de achar, né? René de Paula nas redes, só no Instagram que eu estou como René de Paula Júnior, no resto eu sou René de Paula. Tá? E aí tem uma coisa que é interessante, eu vou compartilhar. Eu já fui assim, né? Um jovem com cabelos cacheados, um olhar sonhador, né? Isso quando eu comecei a trabalhar em web em 96. E naquela época todo mundo sonhava pra caramba. A capa da Wired, cada vez que saiu uma Wired, cara, era uma revelação, como se fossem os 10 mandamentos, assim. Porque a Wired era genial. E ele previa nessa edição aqui 20 anos, isso era 98, acho que foi isso. 20 anos de crescimento, felicidade, ia ser tudo genial, The Long Boom. Aí 50 tons de cinza depois, esse sou eu, nem precisava ser colorido, tanto faz, pode ser preto e branco, né? E a capa da Wired recentemente foi essa, né? A web morreu. Aí o hashtag deu ruim, né? What the fuck, o que aconteceu? Né? E é verdade, cara, eu lembro que eu era super entusiasmado, eu era super romântico, super idealista e tal, e quando começaram algumas coisas, eu já vou dizer logo de cara, Facebook, social media, essa coisa toda de dados, de advertising, eu comecei a ficar meio incomodado, falei, cara, não era disso que eu queria brincar, tá? E aí eu sei que eu estava meio frustrado com essa história, não sabia muito para onde ir, acabei indo para na Singularity University, aquele foi o Bad Hair Day, dia do cabelo ruim, eu não sabia que eu ia tirar foto, mas tudo bem, né? Eu tirei a foto lá com os caras, e eu participei lá, eles criaram uns consultores, eu participei das consultorias, lançaram esse livro pequenininho aqui, Organizações Exponenciais, eu mais ou menos participei, nesse segundo que é o Exponential Transformation, meu nome está lá, eu já pedi para eles tirarem, mas não tiraram ainda, vou explicar por que eu não quero lá. E aí o que acontece? Da Singularity nasceram duas startups, uma chama ExoWorks, eu fiz 2 projetos com esses caras no México, e essa daqui é a Fast Track Institute. E a gente fez 2 projetos em Medellín, Colômbia, eu vou comentar rapidamente. Mas eu não quero mais saber desses caras, estou fora, eu não apoio, não gosto, eu não assino embaixo das ideias, eu vou explicar por quê. Mas eu acho que eu até já posso adiantar. Porque eles têm essa ideia meio messiânica que o futuro vai ser maravilhoso só por causa da tecnologia. Automaticamente, como a tecnologia vai melhorar tudo. O que não explica Trump, Bolsonaro, bom, tudo bem, deixa para lá. E aí lá eu vou contar um pouco de um projeto que a gente fez em Medellín, que é bacana. Esse é o livro Organizações Exponenciais. Se alguém eu acho que uma das poucas lições interessantes aqui do livro, que vocês devem já ter percebido, é que quando você trabalha numa corporação começa com corpo, certo? Corpo tem um sistema imunológico. Se você vem de fora e é um cara inovador, você é tratado como um vírus. Em algum momento você vai ser fagocitado. Quem lembra de fagocitose? Fagocitose, assim, e devidamente expelido. Então, como é que a gente faz? Aqui eu nem preciso falar isso, porque olha quanta gente legal que tem aqui. O UOL não é um exemplo disso. O UOL é inovador, já tem uma tradição boa. Mas olha, parece Black Mirror, né? Nem preciso dizer quem é esse cara. Quando esse cara entrou na parada, foi quando eu comecei a me sentir meio desconfortável. Porque eu acho que até então a gente tinha uma pegada, quem trabalhava com digital tinha uma pegada de engenheiro. O que engenheiro faz? Resolve problema, certo? Você tem um problema, eu resolvo. O Google é assim. Você quer achar uma coisa, você encontra. Né? O Google funciona como engenheiro. Só que essa é uma mentalidade que, sei lá, quantas vezes tem um problema para resolver por dia? 1, 2 vezes? Facebook inventou uma coisa que é o infinito. Né? Quando você vai para o Facebook, você não quer resolver nada. E você passa o dia inteiro lá sem saber por quê. Ele descobriu uma maneira de hackear a gente nas nossas fragilidades e explorar uma coisa que não tem fim, que é desejo, voyeurismo, vaidade. Né? Aí eu falei, cara, desculpa, não foi para isso que eu entrei nessa brincadeira. Eu comecei a ficar incomodado, ainda mais, algumas notícias recentes. Tá? Eu falei que eu estava incomodado com eventos, né, em geral, é que eu fico muito bodeado com esse otimismo obrigatório. Quando alguém fala de futuro, é sempre alguém batendo palma, otimista, como se tudo fosse dar super certo. Falei, você não está lendo as coisas? Olha aí, o que está saindo no jornal todo dia de notícia de tecnologia? O Google fazendo besteira, o Facebook fazendo besteira, a Amazon fazendo não sei o que lá, a China fazendo não sei o que. Isso aqui eu achei ótimo. É um sorveteiro em Los Angeles, que ele está com um saco cheio, ele vende sorvete. Aí chega alguém na fila e fala, olha, é o seguinte, eu sou um influencer,
você me dá uma casquinha grátis? Aí ele pôs uma placa, influencer paga em dobro. Né? Eu adorei, esse é meu ídolo. E aqui também era uma matéria legal que saiu outro dia na Bloomberg, cara, um site, né, de economia pesado. E se os canalhas brilhantes do Silicon Valley forem simplesmente canalhas? Que foi o que a gente acabou de ver com o cara do Uber, com o cara do WeWork, que são figuras tóxicas. Né? Então, o mundo está mudando, não dá mais para a gente ser meio alegrinho. Né? Essas notícias saíram essa semana. Aqui o Facebook de novo, usando um aplicativo nos próprios funcionários. Esse cara foi um cara que investiu no Facebook, está metendo a lenha agora. Nem vou ler depois do texto, é meio besteira. Esse cara também está dizendo que se o Hitler tivesse vivo, o Facebook ia deixar ele fazer anúncio. E essa daqui é uma mulher que inventou uma criptomoeda e deu no pinote. Quem mexe com criptomoeda aqui? Vocês viram a história do OneCoin? Gênio, cara. Essa mulher é búlgara, o mesmo lugar que nasceu a Dilma, por sinal. É a segunda búlgara que eu vejo no mundo. Né? A Dilma não nasceu lá, família de lá, né? Mas de qualquer maneira, é a segunda búlgara. E aí ela, super sexy, montada, produzida, ela resolveu inventar uma criptomoeda chamada de OneCoin. Ela começou a levantar dinheiro, milhões, bilhões. Todo mundo botando dinheiro nesse OneCoin, eventos sensacionais, música e tal. Aí um dia, vamos supor que você seja um desenvolvedor especializado em blockchain. Aí vem uma oferta de emprego, olha, tem um emprego para você, você vai ganhar 250 mil euros por ano, casa, apartamento. Eu falei, porra, que legal. O que eu vou ter que fazer? Não, você vai ter que montar um blockchain. Eu falei, mas onde? Numa criptomoeda. Pera, se é uma criptomoeda, ela tem blockchain. Não, não tem, está em SQL. Eu falei, então não é uma criptomoeda. E era justamente o OneCoin. Aí o pessoal começou a desconfiar que a casa ia cair, e essa mulher deu no pinote, deu um balão em todo mundo, é uma notícia legal. Mas essa saiu segunda-feira, cara. O cara que inventou a web, Tim Berners-Lee, tá? Aquele cara que lá atrás criou a web, HTTP, tal. Ele criou, deu de graça, não ficou rico nem nada. Ele está com uma campanha que diz o seguinte, olha, eu inventei a web e eu acho que a gente consegue consertar. Eu achei bem legal. Ele fez um site que chama Contract for the Web, contrato para a web. Ele está tentando juntar governos, iniciativa privada, sociedade civil, em torno de alguns princípios. Garantir que todo mundo se conecte à internet, manter a internet de pé o tempo todo, respeitar a privacidade, o que mais? Desenvolver tecnologias que suportem o melhor da humanidade e dificultem o pior. O que mais? Construir comunidades fortes. Cara, o pai da web reconhece, hashtag deu ruim. Né? O que a gente pode fazer para melhorar? E você vê que muitos dos princípios aí são princípios éticos. Ético, que é uma coisa que a gente acabou esquecendo um pouco no meio do caminho. Tá? E aí até eu peguei para dar alguns exemplos aqui, essa história da internet baratinha. No Congo, a internet é a internet mais cara do mundo. Tem cara que deixa de comer para conseguir acessar a internet. Tem cara que sai do cybercafé descalço porque deu o sapato como pagamento da conexão. O Congo, a internet é caríssima. O que mais? Essa história de manter a internet de pé, você faz um protesto no Irã, o que o governo faz? Corta a internet. Né? Então está cheio de casos no mundo inteiro. Na Rússia, isso é horroroso, saiu na BBC esses dias, a Rússia está passando uma lei que qualquer gadget que você comprar vai vir embarcado software russo. Que tal? Né, já não basta um monte de lixo que vem no Android, tudo que a gente compra vem com um monte de adivinha se não é software espião. E assim vai, um monte de exemplo maluco e tal. Bom, só para explicar por que essa história, eu estou insistindo nessa história do Web is Dead. E para explicar um pouco mais essa história, eu fiz essa foto ontem, eu juntei vários badulaques que estavam na minha estante, tá bom? São vários badulaques, aquelas coisas que você compra em viagem e tal, mas eu acho que eles vão tentar ajudar a gente a repensar um pouco a noção da gente de tecnologia. Esse primeiro aqui, à esquerda, ele na verdade, o original não é uma escultura, é um desenho que é do Leonardo da Vinci. Né? Tem uma exposição do Da Vinci aqui. E isso daqui representava o quê? Naquela época você tinha um sonho do ser humano ideal, racional, perfeito, né? Você sem defeitos, você sem vícios. Né? Era o sonho do Renascimento. Né? Quem é mais idealista, você fica achando que você vai levar a humanidade para isso aqui, né? E que a humanidade não vai acabar assim, mas que foi o que acabou acontecendo, né? A gente acabou virando um bando de Homer Simpson. O segundo bonequinho é interessante. Quando que vocês acham que isso aqui foi feito? Aliás, para vocês terem uma ideia da escala disso, ele é grande pra caramba. Olha ele aí no museu, eu fiz essa fotografia semana passada. Ele é enorme, até paguei pau numa selfie aí, é grande pra caramba.
Quando foi feito isso? Futurista, sim. Aliás, o nome chama O Homem Futurista. Quando foi feito isso? Que tal 1917? Olha que história engraçada. Quem fez essa escultura é um italiano chamado Boccioni, que ele estava muito envolvido no futurismo italiano. O futurismo é de 100 anos atrás, cara. Olha que coisa de louco. Ele se empolgou porque naquela época as pessoas estavam empolgadas com o quê? Com a máquina, com a velocidade, com a automação e tal. Aí o cara fez esse troço que, porra, até hoje é lindo, certo? A grande ironia é que o Boccioni veio a Primeira Guerra Mundial, ele acabou morrendo na guerra, né? Mas, aliás, a história engraçada, olha os futuristas. Não tinha ninguém tatuado, ninguém de piercing, né? Juro, não estou brincando, esses foram os caras que fizeram o Manifesto Futurista há 100 anos atrás. Mas se você pegar o Manifesto Futurista, essa é a primeira edição, está em italiano, não entendo nada, mas eu salientei alguns trechos, né? Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia, a coragem, a audácia, a rebelião, o movimento, o passo de corrida, a beleza da velocidade. Estamos no promontório extremo dos séculos, temos que arrombar as portas. Sabe o que parece isso? Evento de empreendedorismo. Quem já viu os quebra-tudo da vida, não parece? Parece papo de empreendedorismo. Só que, aqui, ó, fundamos hoje o futurismo porque queremos libertar esse país de sua fétida gangrena. Cara, isso é evento no Inova Bra, no Cubo, né? Só que, ó, se você salientar outros trechos, olha aqui, ó. Queremos exaltar o bofetão e o soco. Não há mais beleza a não ser na luta, nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo. Queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo. O militarismo, Bolsonaro ia gostar. O patriotismo, o gesto destruidor, o desprezo pela mulher. Hello, olha o futurismo, que graça, que beleza. É da Itália que lançamos. Sabe no que acabou o futurismo? Porque acontece, os caras estavam realmente apaixonados pelo progresso, eles viam a máquina como um sinal de progresso. Tá? Automóveis, locomotivas, tal. No que deu? Primeira Guerra Mundial. Tá? Primeira Guerra Mundial, por que os caras estão na trincheira? Porque até então guerra era um negócio legal. Você montava no cavalo, tipo Napoleão, com uma espada, você podia ser um herói, armaduras, né? Guerra era uma coisa de macho. Aí inventaram o quê? Metralhadora. Metralhadora que é tipo spam, né? Sei lá, tipo grupo no WhatsApp, né? Inventaram a porra da metralhadora. O que você faz? Abre um buraco no chão, cara. Eles levantou, toma tiro. É que nem Facebook hoje em dia. Você fica ali entrincheirado, você levantou a cabeça e o sniper te atira. Né? Então, o que acontece? Aquele entusiasmo com a máquina que a gente está vendo hoje, deu nisso, tá? E aí, curiosamente, quem viu esse filme? Quem reconhece isso? Esse é um filme chamado Metrópolis, de 1927. No filme, você tem os operários são super explorados e eles começam a seguir uma mulher que é uma líder meio religiosa tal. Aí o pessoal que era ricão tal, falou, vamos sacanear. A gente vai fazer um robô e ele vai ficar igual a Maria e ele vai ser uma Maria do mal. Então eles fazem esse robô que depois vira Maria, mas é um robô do mal. Olha que engraçado, depois da Primeira Guerra, a reação com a tecnologia mudou. O robô já não é mais um cara que salva a gente, o robô é um cara feito para enganar. Né? A máquina vai violentar a gente. Olha como muda. E aí, por último, quem lembra do Perigo Robinson? Vocês são muito novinhos, vocês não lembram de nada disso. Eu adorava esse Perigo. Mas esse era um robô banana, era o robô mais inútil, né? Porque ele era bom, parece aquela coisa de padaria, servir bem para servir sempre. Era um robô completamente servil, não tinha graça nenhuma, coisa chata. E o que acontece é que hoje em dia, quando você pega os livros sobre inteligência artificial, eu recomendo esses 3. Aliás, eu vou recomendar vários livros hoje, eu vou dar o link onde eu faço review deles, tá? Esse Weapons of Mass Destruction é sobre o perigo dos algoritmos, muito bom, muito legal. Ética da Invenção, muito bom. E esse daqui é de uma ruiva que tem uma voz maravilhosa, eu ouvi como audiolivro, ela me acompanhou no carro durante meses, foi sensacional, que é a Hannah Fry, falando sobre como o ser humano na época da máquina. Pô, tá começando a mudar, certo? Certo. Parte disso dá para explicar com uma palavra que em inglês às vezes você vê o americano usar essa palavra, mas é uma palavra grega que se chama híbris. Híbris é a palavra que quer dizer o seguinte, quando alguma coisa sobe a cabeça. Tá? Se pega qualquer conto da mitologia grega lá, qualquer historinha, as coisas começam a dar errado quando sobe a cabeça. O cara está se achando, está achando que é o rei da cocada preta e vai fazer alguma besteira. Transa com a mãe, Deus nos acuda. Mas normalmente você pega o Ícaro fez aquelas asas, aí ele
Tá voando, falou, tomou um Red Bull, vai voar mais alto, ele voa mais alto, chega perto do sol, derrete e cai. Híbris é quando a coisa sobe a cabeça. Mas na verdade, cara, acho que os gregos tinham razão nessa história, porque essa é uma característica da natureza humana, a gente se empolga e a gente para de ver o macaco preto. A gente acha que a gente está vendo tudo e não está, tá bom? Então vamos falar de futuro, eu escolhi a banana aqui por uma razão clara, parece uma foto brasileira, não parece uma foto brasileira? Exceto pelo mobile food aqui embaixo. Aliás, até gozado banana ser chamado de mobile food, né? Porque ela já é comida mobile, né? Mas o que acontece é o seguinte, quem gosta de banana aqui? Bad news, vai acabar. Vai acabar, e eu vou contar por quê. Banana, essa história é engraçada. A banana que todo mundo comia na época dos meus avós, não era essa, chamava Gros Michel. Era a mesma banana porque banana é clonada, banana é clone, todas são idênticas. É tudo clone, é um horror. Gros Michel. O que acontece? Surgiu um fungo que atacava o Gros Michel, começou a atacar no mundo inteiro, como é tudo clonado, não tinha o que fazer, estava todo mundo desesperado. Aí tinha um inglês que chamava Cavendish, que ele tinha lá, ele fazia experimentos botânicos com banana, tudo bem, não vamos pensar muito nisso. E ele tinha criado uma banana enorme, uma belíssima banana, que é a banana Cavendish, que por acaso o fungo não era chegado. Moral da história, o planeta inteiro hoje come banana Cavendish. Adivinha o que está acontecendo? Com o aquecimento global, um outro fungo está surgindo e está atacando a banana Cavendish. Vários países estão entrando em colapso na produção de banana. Então, bom, é só um exemplo. Mas vamos lá, futuro, eu já vou explicar porque essa história da banana faz sentido. Futuro. Queremos ser felizes. Né? Eu vou falar, gente, olha, como é que você imagina o futuro? Eu quero que todo mundo seja feliz. E aí tem um livro que eu recomendo, que é um livro do Pascal Bruckner, que se chama Euforia Perpétua, que ele repensa essa história de felicidade. Pois, gente, felicidade é um critério horroroso, porque felicidade passa, é muito rápido. Você está feliz, você comprou um troço, você fica feliz quanto tempo? 10 minutos. Aí você não está mais feliz. Aí você tem que comprar outra coisa. Então, peraí, então vamos lá. Felicidade não é um bom critério, a gente precisa achar um critério melhor. Eu estou falando tudo isso porque vocês... parece aquela coisa do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se eu tiver uma ideia, se eu quiser mudar o mundo, eu escrevo um PowerPoint. Vocês escrevem código, tá? Eu não consigo escrever código, eu não consigo fazer nada. Vocês escrevem código, vocês mudam o mundo. Né? Então, se vocês quiserem mudar o mundo para melhor, vocês vão se basear no quê? Bom, felicidade, eu já dei uma pista, é ruim, tá bom? Então vamos pensar numa coisa que é, outra palavra grega, filotimo, que é fazer o quê? Fazer a coisa certa, né? Fazer a coisa certa, por que complicar? Todo mundo sente no coração qual é a coisa certa a fazer, exceto o Trump, Bolsonaro, mas tudo bem. Quem é esse carequinha? Mahatma Gandhi? Não, esse é o Satya Nadella da Microsoft. Ele é indiano, tá bom? Ele, outro dia, abriu um evento em que ele começou o evento dizendo o seguinte: haja de maneira tal que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Cara, eu trabalhei na Microsoft. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim lá. Eu lembro do Bill Gates, eu lembro do Steve Ballmer, eu lembro do Kevin Turner. Só lembro de ogro, cara. Só lembro de ogro. Como assim? Vida humana genuína? Isso não é uma palestra da Microsoft. E ele ainda fala o seguinte: não é mais hora de pensarmos no que computadores podem fazer. Agora é hora de pensarmos no que eles devem fazer. Hello! Porque a gente sabe que dá para fazer muita coisa ruim. Eu lembro que eu trabalhava numa agência, eu tinha um colega bacana, cabelo... tudo assim, o kit completo, né, tatuagem, a zona toda, então um moleque bacana, legal. E aí fiquei um tempo sem falar com ele, cruzei com ele acho que no LinkedIn, falei, pô, como é que você está? Saí da agência. Falei, pô, como é que você está se virando? E grana e tal, né, que é uma preocupação recorrente, volta e meia quando a casa cai. Aí ele falou, não, eu tenho uma app que me banca. Eu falei, cara, você tem uma app que te banca? Eu falei, não, é uma app que é o seguinte, tua mulher instala no teu telefone, e aí tudo que você faz, tua mulher vê. As mensagens que você manda, as fotos que você manda. Eu falei, hã? Ele falou, não, mas essa é a versão grátis, porque a versão paga, o aplicativo é invisível. Eu falei, cara, como é que você dorme na noite, cara? Como é que você faz? Isso é pavoroso, isso é pior que o NSA lá dos Estados Unidos e tal. Ele falou, não, mas cara, eu só fiz o aplicativo. Eu só fiz o aplicativo. Como a pessoa usa, whatever. Entendeu? Então, porra, dá para fazer coisas, né? Mas você deve fazer essas coisas ou não? Bom, olha aqui, ainda nessa mesma palestra, ele fala no seguinte: tratemos a privacidade como direito humano, e ele fala uma coisa legal que eu achei que é confiança.
E aí, para vocês que mexem com desenvolvimento, tem um site chamado ethicalOS.org, que ele é basicamente um framework para você checar se as suas ideias, se o seu projeto é ético, tá bom? Então tem 8 zonas de risco. Vieses no algoritmo, ética do machine learning, se você está viciando as pessoas, se você está fazendo fake news, se você está sacaneando a confiança alheia. Tá aí, é um bom checklist, né? Para ver se está bem na foto. Porque, na verdade, o que a gente quer é progresso, certo? Não está a bandeira, ordem e progresso? A questão é, a ideia de progresso é recente. Durante muito tempo ninguém achava que o futuro ia ser melhor, porque a vida ia continuar do mesmo jeito. Mas inventaram que o futuro ia ser melhor. Então, por exemplo, há 2000 anos, a gente fazia... Está cheio de nude minha palestra, né? Desculpe, eu esqueci de avisar. Né? Então, há 2000 anos atrás, a gente fazia isso. Né? E 2000 anos depois, com tecnologia, computação quântica, machine learning, a gente faz isso. Né? Então você percebe que progresso é uma coisa relativa, é a coisa mais feia do mundo. Não é a mais feia do mundo, porque em Guarulhos tem um cara no cavalo que é mais feio, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, para deixar... não, mas aqui, puxa, na verdade a gente tem que entender as pessoas. Agora o papo é pessoas, né? Então você quer puxar uma prosa, né? Parecer um cara sensível, você fala de pessoas. Mas a questão é, quem disse que a gente realmente entende de pessoas? É fácil falar, olha gente, vamos aqui pensar nas pessoas. Só que a gente tem na cabeça da gente uma coleção de informações que é uma salada, cara. A gente mistura budismo com umbanda, com macumba, com espiritismo. Cara, é uma confusão na cabeça da gente. Então vamos pensar melhor em pessoas, né? Então a gente pode... Mais um nude, desculpe, mocinhas, depois... Desculpa, esse pelo menos é um belo nude. A gente idealiza, antes a gente idealizava, olha, o ser humano é uma figura assim, é o Davi do Michelangelo. E os economistas pensavam, a frase é um pouco comprida, mas como é que você define, né, o comportamento humano. Os indivíduos, quando eles têm que escolher, eles fazem cálculos racionais, que parece papo de coach, né? Quem já falou com coach? Né? Seus objetivos pessoais, para que proporcionam maior benefício ou satisfação, e aí você calcula qual o seu maior interesse próprio. Isso é papo de coach. Eu já ouvi essa história, já pensei em soco no nariz, mas acontece que todos... Cara, você quer me ver realmente irritado? Eu pergunto, mas qual é seu objetivo? Putz, mas tudo bem, deixa pra lá. Meu objetivo. Mas olha lá, todos esses conceitos aqui, indivíduos, racionais, objetivos, cara, não é assim que a gente funciona. E eu vou dar um monte de dica de livro aqui. A primeira delas tem um título sensacional que é Todo Mundo Mente. O cara é um data scientist, como muitos de vocês devem ser, e ele resolveu pesquisar usando o Big Data de social media. O que ele descobriu? No Facebook, toda mãe ama o filho, todo filho ama a mãe, toda viagem é linda, todo jantar é sensacional. É uma puta mentira uma atrás da outra, então não dá para usar isso. Falei, cara, esquece, a gente é mentiroso por natureza, a gente fantasia e tal. Aonde que ele foi descobrir resultados de verdade? Google. Porque ninguém mente para o Google. Você não fala assim, olha, um amigo meu está com uma coceirinha no lugar estranho, você não fala isso para o Google, né? Você pergunta, o que é micose, sei lá. Então, ele pega informações do Google e ele pega, isso é sensacional, eu nunca ouvi falar, mas dizem que existe um site chamado Pornhub, eu ouvi falar, tá? Um amigo me disse, um amigo usa muito e tal. Ele pegou a base do Pornhub para ver o que as pessoas procuram. Homens, mulheres, indianos, os indianos são os mais engraçados. Depois vocês vão se divertir com esse livro, é muito legal. Mas esse daqui eu também pago pau, tá bom? Eu tenho uma selfie com ele, olha aí, selfie com ele também. Esse é o Darwin. Darwin. Quando você pensa em Darwin, o que você pensa? Seleção natural, você pensa no mais forte. Mata-mata, né? National Geographic, né? O jacaré pegando o coitado do carneirinho, a foca, uma orca. Não, essa é uma visão de seleção natural que é um pouco enviesada, porque isso não explica como a gente chegou aqui. E eu estava lendo um livro muito legal, que é esse livro aqui, que ele tenta explicar como que o ser humano e a sociedade funciona sem usar psicologia, religião, nada. Ele vai pensar como Darwin, seleção natural. E a conclusão que ele chega, que eu achei muito legal, é a seguinte: a gente compartilha várias coisas com os animais. Compaixão, generosidade. Vários animais são generosos, vários animais são mentirosos, a gente não é muito original. Mas a gente tem uma coisa que a gente inventou em algum momento, que é sensacional. Eu nunca vi vocês, mas de repente se eu tiver uma ideia legal e convencer vocês,
a gente esquece qualquer diferença, não importa o time que você torce e tal, a gente vai trabalhar junto num projeto e vai fazer a coisa acontecer. Essa capacidade de cooperação, né, de definir as regras do jogo e jogar um jogo novo, que é o que está acontecendo com a transformação ágil. Você define novas regras do jogo, agora é assim, agora é gira, agora é sei lá o quê. Cara, essa capacidade é essencialmente humana. Ou seja, o que trouxe a gente até aqui é a capacidade de compartilhar as regras do jogo e trabalhar junto, mesmo que o cara seja diferente. Formiga só trabalha com formiga, cara. Abelha só trabalha com abelha. Tá? Mas a gente é capaz de trabalhar com, cara, junto ali uma historinha, né? Ali, até vocês chegaram a ver esse livro aqui, o Sapiens, do Yuval Harari, alguém leu? É bacaninha. Uma das coisas que ele fala também, olha, a humanidade, na verdade, conta historinhas. A gente gosta de historinhas. Um país é uma historinha. Um time de futebol é uma historinha. A minha vida pessoal é uma historinha. A gente vive à base de historinhas. É muito legal esse livro. Mas, voltando, é bom essa história da gente pensar na questão de colaboração. Quem já viu isso daqui? Pirâmide de Maslow. Tá, isso daqui eu sou o Men in Black e vou apagar a memória de vocês. Assim, puf, esqueçam, vocês nunca viram. Por quê? A pirâmide de Maslow não tem fundamento. O cara estava sentado no sofá, né, filosofando, não é que ele foi para a Indonésia, não é que ele foi para o interior da Amazônia descobrir como é que as pessoas funcionam. Não, ele pensou como um homem branco, ocidental, em que ele pensa o quê? Realização, estima. Ele pensou de uma maneira muito centrada no indivíduo, talvez porque ele fosse americano, certo? Tem muita gente propondo que, na verdade, nós somos criaturas sociais. Se você vai para a Ásia, a pior coisa que pode acontecer para um asiático é o cara estar descolado da comunidade. O cara não fica deprimido porque ele é loser, porque ele ganha menos dinheiro. Não, ele vai ficar deprimido se ele não está encaixado na sociedade. A mesma coisa em países latinos também. A gente não é tão eu. Então tem muita gente propondo outros tipos de conexão no meio, pertencimento, amor, blá blá blá. Esse modelo do Maslow a gente tem que começar a repensar. E aí, só para dar um exemplo que é mais próximo de vocês, eu posso passar essa matéria. O que acontece? Os caras criaram uma inteligência artificial com aquelas redes adversárias, né? Uma jogando contra a outra. Eles falam, é uma brincadeira de esconde-esconde, tá bom? A regra do jogo é essa, você não pode ser descoberto, você tem que se esconder, o outro não pode te achar. E deixaram as estratégias se desenvolverem. O que aconteceu? A máquina sozinha aprendeu a jogar em times, começou a colaborar, os players começaram a colaborar, e aí de repente eles começaram a criar barreiras, aí a outro time começou trabalhando junto a superar as barreiras, ou seja, mesmo a evolução de uma inteligência artificial, se você deixar, ela se torna colaborativa também. Eu achei muito interessante. Em suma, competição, só que não, hashtag tamo junto. Eu estou usando um monte de foto da Grécia porque eu acho que a Grécia é uma boa referência para a gente. Para vocês que estão aqui, cara, vocês já estão num outro ambiente, tá? Todo mundo aqui respira Scrum, Agile, todo mundo respira isso. Tá? Quando a gente vai para uma corporação mais pesada, para um bancão, eu trabalhava agora na BRQ, os clientes eram tudo bancão, Santander, Bradesco, Itaú. Cara, para eles isso é um choque. Vocês querem trabalhar assim, né? É assim que vocês querem trabalhar. Né? Mas você pega a geração mais antiga, era plano de carreira, eu, certo? Certo. Né? Então a gente tem que lutar por isso. Uma outra coisa bacana que esse livro traz, que acho que vocês também sentem isso bastante bem, é o seguinte. Bom, se a gente vai definir as regras do jogo, tem uma questão. Como é que eu sei que você não está me enganando? Que você não está sendo, sei lá, falso? Como é que eu sei que você não está me mentindo? Então começa a aparecer a questão da confiança. Como é que eu posso confiar em você? E aí todos os dispositivos, aí começa a ter reputação, fofoca, todos os mecanismos que a gente cria para saber se eu posso confiar em você ou não, certo? E aí vou para um outro livro que é muito legal, que aí vocês devem... Isso é livro de aeroporto, tá? Parece livro de autoajuda. Se bem que livro de autoajuda tem uma tese. A autoajuda tem duas seções, como ser mais canalha, e a outra parte é como se recuperar de um canalha. Mas tudo bem, isso é só minha tese. Vocês podem verificar na prática. Mas esse livro fala assim, a velocidade da confiança. E a tese dele é a seguinte, em ambientes onde a confiança é alta, que é o que vocês vivem hoje, provavelmente, tudo rola rápido e é barato. Tá? Agora, em ambientes onde ninguém confia em ninguém, tio, a coisa empaca. Burocracia brasileira,
né? Política brasileira, ninguém confia em ninguém, cara, o negócio não anda, é um Deus nos acuda. Você vai para o exterior, cara, você pega o jornal ali, ninguém te cobra, o cara sabe que você vai deixar a grana ali. Né? Não precisa botar uma puta estrutura de vigilância. Né? Então esse é um livro que eu acho bastante interessante também. Esse é um livro legal sobre teoria das redes, para vocês é moleza. Esse livro é bacana também, que chama Na verdade o livro é meio chato, tá? Eu vou só resumir a história toda. O que ele vai tentar mostrar é que para vocês é óbvio, entendeu? Para vocês é óbvio. Mas ele é um cara mais velhão, o que ele se tocou? Que existe um confronto, um conflito entre hierarquias e redes. E à medida que o mundo cada vez mais tem redes, como é que a hierarquia está conseguindo lidar com as redes? Hoje todo mundo monta um grupo de WhatsApp, hoje todo mundo se organiza em redes, você tem Primavera Árabe e tal. Então o livro é muito interessante para ver, inclusive historicamente, como que as grandes hierarquias, as corporações, os governos começaram a perceber que a casa tinha caído, tá? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que acho que a gente pode usar aqui, que quando eu vi isso daqui em inglês, a força das gravatas fracas. Eu falei, gravata fraca? Não, é das ligações fracas, é que é a mesma palavra. Não tem a ver com gravata. Mas a força das ligações fracas. A questão é a seguinte, quando você tem um ambiente onde as ligações são flexíveis, você pode montar um time, desmontar, fazer outro time, etc e tal, isso dá um mega dinamismo. A grande força está nessa capacidade de você poder se reconectar, se recompor, etc e tal. Né? Agora, quando você tem ligações muito amarradas, a coisa trava. Isso é muito bacana, eu achei legal. Uma coisa que me chama muita atenção hoje em dia, que acho que para vocês também é um caminho para começarem a pensar, é a questão de sistemas dinâmicos e complexidade. Tá? Eu não sei vocês, eu fiz um tempo de engenharia e, na verdade, no meu tempo, engenharia era um Excel grande, era um grande Excel. Você pensa de uma maneira muito linear, você quer pensar por métricas lineares, tudo aquilo que você consegue mensurar, etc. e tal. Eu acho que isso ainda contamina muito a cabeça da gente. Eu estava agora numa empresa em que a gente estava tendo que fazer um planejamento e você não podia, era a metodologia Lean, então você não pode falar nada que é subjetivo, tudo tem que ser métrica. Eu falei, cara, mas eu mexo com percepção, eu mexo com comunicação, como é que... então não pode entrar, então não tem métrica para isso. Eu falei, cara... Tem coisa, amor não cabe no Excel, cabe? Não, né? Tem um monte de coisa que não cabe no Excel. Se fosse depender do Excel, ninguém tinha nascido aqui, né? Porque né, ninguém põe na planilha. Um paper muito importante para quem estuda complexidade é um paper curtinho que chama o seguinte, More is different. Simples assim, mais é diferente. Por exemplo, você tem um time super legal de 5 pessoas, é legal, aumenta ele para 50. Ele não ficou 10 vezes maior, ele ficou infinitamente mais complexo. Porque começam a emergir coisas. Uma cidade de 100 mil habitantes compara com uma de 10 milhões de pessoas. Não é só mais gente. Cara, a coisa começa a mudar de figura. Simplesmente começam a emergir padrões, porque a complexidade funciona assim. E aí, falando um pouco da formação de vocês e da minha também, no Vaticano tem esse afresco, é do Tiziano. Quem são esses dois caras aqui no meio? Um está apontando para cima, outro está apontando para baixo. Quem está apontando para cima é o Platão, que fala o seguinte, olha, esse mundo aqui é uma lama, é uma porcaria, é uma zona, a barriga cai, o cabelo cai, o pinto, tudo cai, as coisas estragam, o amor não dura, ninguém me ama mais. Esse é um mundo transitório, é um mundo passageiro, esse mundo é ruim, deu ruim. O que importa, e por isso que ele está apontando para cima, é o mundo ideal. O mundo da matemática, o mundo da geometria, o mundo das verdades eternas. Platão tem essa história das verdades eternas, certo? A beleza, a filosofia e tal. Esse cara do lado está fazendo assim, muita calma nessa hora, tio, não é bem assim. É o Aristóteles. Ele já tinha uma pegada um pouco diferente. Ele falou, olha, eu não quero saber de mundo ideal nenhum. Esse mundo bagunçado aqui me interessa. Eu quero estudar biologia, eu quero estudar ética, eu quero estudar política e tal. Então ele já foi um cara que já começou a sair dessa coisa, eu sou engenheiro, só penso em 0 e 1. Eu já ouvi isso direto. Eu sou desenvolvedor, eu não gosto de subjetividade. Eu trabalhei numa agência em que o cara queria, agência de publicidade, que é criação, certo? O cara queria que as pessoas usassem ele comprou um capacete que media as ondas cerebrais, porque ele queria literalmente fazer várias linhas de criação, ele não queria opinião subjetiva, ele ia pôr na cabeça das pessoas, ele ia ver o output e era isso. Ele falou, eu detesto subjetividade, não estou brincando, isso é verdade. Então assim, esse cara já é mais legal, mas eu vou chamar a atenção, na verdade, por uma figura que está... Então, o Platão é um cara que pensa na coisa do universal, o Aristóteles começa a prestar atenção no complexo, mas tem uma figurinha aqui, escondidinha, meio coitadinho,
Esse cara é o máximo, eu adoro. Esse cara chama Heráclito. Esse cara veio de uma cidade chamada Éfeso, que fica hoje na Turquia. Ele que escreveu essa frase, morredora panta rei, que quer dizer o seguinte, tudo flui. Ele que falou aquela história de que um homem nunca pisa 2 vezes no mesmo rio, porque o homem mudou e o rio mudou. Então era um cara que lá atrás falava, cara, a essência das coisas é a transformação, as coisas não param de se transformar. Por que você está na neura? Por que você está aflito? Você tem toque? Acho que o Platão tinha toque. Né? Então ele queria tudo arrumadinho, certo? Falei, cara, para, meu, as coisas não param. Então eu acho que a gente tem que começar a sair um pouco do Platão e entrar nesse esquema aqui. Esse é um livro muito legal. A imagem não está com defeito, tá? O livro chama A Metade Oculta, Como o Mundo Esconde os Seus Segredos. E por causa disso só tem metade da capa. Mas ele fala o seguinte, que, sobretudo para quem tem uma formação de exatas, a gente tende a acreditar demais que a fórmula funciona. Aí ele dá inúmeros exemplos em que você pega a fórmula, está tudo certinho, programa, você fez deploy, você testou o diabo 4, a hora que você joga deploy, cara, pôs em produção, 50% de chance de dar merda por uma razão, tipo Murphy. Ele fala, meu, 50% Murphy impera, a gente não tem tanto controle assim, vamos descer do salto alto, o mico preto vai aparecer e vai fazer moonwalking na sua frente. É um puta livro bacana. Bom, eu sei que eu comecei se vocês quiserem, esse lugar tem um curso gratuito de complexidade, e tem uma coisa que é bacana, pensando em termos até de organização, eu estava num evento esses dias e um cara falou um negócio tão absurdo que eu fiquei fazendo assim, eu pensei que o meu pescoço fosse cair. Que ele falou o seguinte, não, porque olha, esse papo de horizontalidade, de agile, de scrum, isso é lenda, porque a gente precisa de hierarquia, porque a natureza tem hierarquia. Eu ouvindo assim, falei, que merda que ele vai falar agora, né? Falei, veja, por exemplo, as formigas. Cara, eu quase espanei, porque não tem hierarquia em formiga. Não tem um chefe, não tem alguém falando, vamos agora construir uma porra no formigueiro, vamos todos para cá. Não tem porra nenhuma disso, cara. Formiga é um comportamento emergente. Formigas usam um algoritmo muito simples. Isso daqui é um softwarezinho que você usa quando você trabalha com complexidade, em que você faz simulações. Tá? Então, você tem várias formigas, você tem o formigueiro e você tem umas fontes de comida, tá bom? O que acontece? As formigas começam andando aleatoriamente. Andando aleatoriamente. Quando ela encontra comida, ela faz o caminho para o formigueiro e deixa um rastro. Ó, achei comida. A próxima formiga que encontrar aquele rastro, ela vai, opa, que legal, aqui tem comida. Vai pegar comida e vai trazer para o rastro. Você quer ver o vídeo correndo? Olha a simulação. Vamos lá, quer ver? Ó? Quantas formigas, todos os parâmetros dos feromônios, blá, 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 vamos disparar. Quer ver? Ó? Cara, é um algoritmo muito simples. Formiga, ó, ela achou comida, ela começa a traçar. Quanto mais formigas passam, mais você reforça. Quem lembra de Bayesiana, probabilidade Bayesiana? É como se fosse Bayesiana, tá bom? É como se fosse uma machine learning. É um machine learning de formiga. Aí o que acontece? As outras aqui, coitadas, estão perdidas, mas você criou caminhos eficientes para achar comida. Mas tem uma coisa que é genial, que é a seguinte, e aí vem a história do Heráclito, tudo passa. O que acontece se a comida acaba? O caminho continua lá? As formigas vão ficar pagando mico, indo e voltando à toa, né, e queimando vela com o mal defunto? Não, o feromônio evapora. Você pode definir a taxa de evaporação. Significa o seguinte, depois de algum tempo, se ninguém passar naquele caminho, o caminho desaparece sozinho, o que força as formigas a procurarem de novo. Isso é legal, gente, no mundo corporativo, cara. A gente fica, aqui o caminho não evapora, cara, você fica fazendo a mesma porcaria até morrer, já não vai dar mais dinheiro, já acabou, não tem mais ninguém lendo, e você continua fazendo. Então como é que você faz para temporariamente revalidar as hipóteses? Né, cara, isso é um algoritmo simples, não tem ninguém, não tem chefe. Esse é um curso muito legal de complexidade, em que até tem uma coisa que eu achei bacana, que para vocês é familiar, né? No mundo complexo ninguém controla, mas todo mundo influencia. É como a gente quer trabalhar, né? Todo mundo influencia, mas ninguém controlando. E ele falou uma coisa que eu espero que seja aqui assim. Quando você tem um ambiente realmente legal, produtivo, tesudo mesmo para trabalhar, você tem 4 coisas. Diversidade, conexão, interdependência e adaptabilidade. Diversidade quer dizer o seguinte, se for todo mundo igual, né? Se for todo mundo, não vai sair nada de novo, certo? Se as pessoas não estiverem conectadas, se elas, né, também não vai aparecer nenhuma ideia nova. Interdependência significa o seguinte, eu sei que o teu trabalho afeta o meu, vamos fazer uma coisa junto?
E por último, adaptabilidade. Os times terem a capacidade de se adaptar diante de alguma mudança. Isso não é só para a corporação, isso é para a própria natureza. Né? Um jardim, um ecossistema, se essas coisas são legais, tudo funciona. Quando alguma coisa dessas começa a ficar ruinzinha, a casa cai. Tá? E aí, um exemplo interessante. É de um livro também completamente estranho, mas o desafio é o seguinte. Organismos crescem e morrem, certo? Empresas crescem, morrem. Cidades não morrem. Por que cidades não morrem? Ó, quer ver? O que é aqui? Hiroshima. Como é que está Hiroshima hoje? Legal. São Francisco depois do terremoto. Como é que está São Francisco hoje? Legal. Berlim, Segunda Guerra Mundial. Tá legal. Por que cidades não morrem, cara? Qual é a empresa que resiste a uma coisa dessas? E aí esse cara nesse livro aqui, aliás, o título é Total Pink e o Cérebro. As leis universais da vida, crescimento e morte nos organismos, cidades e companhias. Né? O título é meio grandioso. Ele fala o seguinte, porque organismos e empresas também, elas crescem, mas chega num certo ponto que ela começa a priorizar a eficiência. Começa a se tornar cada vez mais eficiente. Quando você fica muito eficiente, você engessa. A coisa trava, a coisa cristaliza. Aí o que acontece? Como diria Heráclito, o mundo não para, ou o Cazuza também falava isso, o mundo não para, a tua empresa está engessada, uma hora você não acompanha mais porque você engessou, você ficou eficiente demais. Você pega a Nokia, era a maior empresa de celulares do mundo, cara, acabou. Pega a Motorola, tá mal e mal agora das pernas. Tem um monte de exemplos de, cara, eficiência máxima, mas não consegue acompanhar. Cidades, por outro lado, cara, lembra que eu falei das ligações fracas? Você pode mudar de bairro, você pode fazer amigo aqui, trabalhar num outro lugar, mudar de casa, tem um monte de gente que vem de outras cidades. Cidades, elas estão sempre se reinventando, elas têm sempre se reoxigenando. Então elas não morrem nunca, porque elas não travam em nenhum momento. É quem faz brigadeiro aqui. A pior coisa que pode acontecer com brigadeiro é empelotar. Né? Então é o seguinte, a cidade não empelota, é porque ela está sempre mexendo. Na hora que você faz a coisa muito amarradinha, tipo cidade que nem Dubai. Quem quer morar em Dubai aqui, cara? Ninguém quer morar em Dubai. Eu, pelo menos, não quero. Quem quer morar aqui em Singapura é engessadinho demais. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode beber, não pode sair, não pode... Então, empresas que de repente conseguem ter um pouco mais de... Por exemplo, eu fui em Microsoft, eu resisti a ir para lá, porque eu achei que fosse uma empresa coxinha. Mas não era, porque justamente tinha essa coisa dinâmica, você mudava de lugar o tempo todo, cara, era muito legal. Esse é um livro divertidíssimo, antifrágil. No começo, eu lembro que um amigo foi, é um livro de Agile. Não, é antifrágil, não é de Agile. É antifrágil, calma. O cara tá vendo Agile em tudo, né? Mas, pô, esse livro é muito divertido, é até um pouco polêmico e tal, mas ele fala o seguinte, nessa história. Você pode ter 3 posturas. A postura, vamos supor, o mundo é essa coisa incerta, tá? Aí você pode ser o Hulk, né? Robusto. Pum, eu travo, eu sou aquele cara super fortão, nada me ameaça, certo? Esse é o robusto. Eu posso ser frágil, eu posso ficar morrendo de medo de acontecer qualquer coisa, porque se acontecer alguma coisa eu estou frito. São 2 estratégias. Mas ele falou, olha, tem uma terceira estratégia, que é a estratégia da própria natureza. O que a natureza faz? Por exemplo, uma criança nasce com um sistema imunológico mais ou menos, certo? Se ela brinca na rua, etc e tal, ela vai para um arranhãozinho, aí de repente o corpo descobre, aí uma pequena inflamação, mas aí o corpo aprende e fica mais forte. E criança que vai brincando na rua, vai brincando na natureza, etc e tal, ela vai se expondo a pequenos riscos, mas no final ela se fortalece. Então ele fala, cara, na vida a gente tem que ser assim. A gente tem que se expor a pequenos riscos que fortaleçam a gente, porque aí a gente aprende cada vez mais. Porque se a gente travar, virar o Hulk, achando que, né, eu sou robusto, cara, uma hora vem um tsunami, entendeu? Uma hora vem alguma tijolada e você vai rodar. E aí ele propõe essa história que é de experimento. Cara, para vocês isso é o dia a dia. É experimentação, aprendizado com os erros, né? É cultura lean, isso é muito bacana. Mas quer ver um contra-exemplo interessante? Uma reportagem super legal. 11 de setembro. Tá? Aqueles terroristas derrubaram as torres e tal. Eles fizeram um estudo e descobriram que a grande comida de bola, que os caras não viram o mico preto. Por que os caras não viram o mico preto? Porque a CIA contratava todo mundo igual. Todos os analistas da CIA tinham o mesmo perfil, todos vinham da mesma escola, todos eram homens, todos eram brancos. O que acontece? Quando começaram a surgir ameaças, tipo um barbudo esquisito numa caverna, o cara falou, meu,
Falei, meio do inferno, os caras, é um louco lá, não vai acontecer nada. Eles não tinham, lembra que eu falei daqueles 4 itens? Eles não tinham diversidade. Então, quando você tem uma empresa em que todo mundo é igual, parece que o Google no começo tinha esse problema, todo mundo era igual, cara. Se todo mundo é igual, ninguém pensa nada novo. Hoje, quando vocês têm projetos que são multidisciplinares, eu vi uma palestra super... Tem alguém que já foi CIT aqui ou não? CIT? Não? Eu vi uma palestra legal da CIT que eles chamaram um cara do Itaú. O cara era VP de investimentos, o cara estava de tênis, camiseta e tal, e aí ele contou mais ou menos a minha idade, tiozão, ele falou uma coisa legal. Ele falou, olha, lá atrás era assim, né, sentava os tiozões, definia o que ia ser feito e foda-se, né, 1 ou 2 anos para fazer a coisa acontecer. Agora, senta todo mundo na mesa. Ele falou que um dia, eles estavam lá pensando num produto, blá, 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 super avançado, o cara querendo já, né, assinar ali o chequinho. Aí lá atrás um garoto falou assim, eu não comprava esta merda nem fudendo. Aí falou, mas se fosse 10 anos atrás, era demissão sumária, né? Chamou segurança, joga o cara pela janela. Mas aí o que acontece? Hoje, com a questão de diversidade, parou todo mundo para ouvir. Falou, por que você não compraria? Ele falou, vocês são tudo bacana, vocês não sabem que Claro tem um pré-pago melhor que isso. Ninguém sabia, é lógico, todo mundo com carro blindado, né? Salário de 50 pau por mês, o cara não sabe a realidade do público-alvo. Então, hoje a gente tem que ter humildade e saber que, de repente, quem pode salvar a vida da gente é um desenvolvedor de 20 e poucos anos, que vem, sei lá do que, de metrô para cá todo santo dia. Cara, hoje esse cara tem peso, isso é legal. Será que a gente tem tempo? Acho que mais um pouquinho, acho que dá. Isso aqui é o seguinte, mais uma coisa que não é intuitiva, tá bom? Tenho certeza que todo mundo aqui se acha tolerante, super tolerante, ninguém aqui tem preconceito, o cara pode torcer pro Corinthians, Flamengo, tanto faz, todo mundo ama todo mundo e tal, mas aí você chega num lugar, você chega assim, puta, os flamenguistas estão aqui, os corintianos estão aqui, tá tudo segregado, menina de um lado, homem de outro, você fala, nossa, mas que ambiente horroroso, né, cara, onde já se viu que pessoal é super intolerante. A questão é a seguinte, para a gente ter um ambiente que nem o brigadeiro lá empelotado, precisa de muito pouco. Então essa simulação é mais uma simulação legal. Ele imagina o seguinte cenário. Vamos imaginar que fosse esse auditório aqui, tá bom? Cada um de vocês tem 5 pessoas em volta. 5? Não, 3, 6, 8. Cada tem 8 pessoas em volta. Você falou, olha, se tiver, vamos supor, você é corintiano, se tiver muito São Paulino em volta de mim, eu vou ficar infeliz e eu vou mudar. Peraí, quantos São Paulinos? Né, se tiver 1, não, 1 tudo bem, vai. E 2? 2 tudo bem. Falei, pô, você é um cara tolerante, né? Se de 8 caras na sua volta, 2 São Paulinos está ok, agora se tiver 3, né? Aí Bom, em suma, eu vou mostrar essa simulação para ver o que acontece, tá bom? Olha lá. O que acontece? Tem aqui um time versus outro time sentadinhos nos lugares todos, tá bom? O critério aqui é o seguinte... não dá para ver direito, mas ó, esse amarelinho aqui, ele está cercado de azuis, ele está muito infeliz, ele quer estar cercado ele quer ter um pouquinho mais de amarelo, tá? Aí você fala, bom, gente, vocês são super, se arranjem, tá? Se arranjem espontaneamente, solta, olha a simulação. Cara, mesmo com um grau de tolerância super alto, ou seja, eu só mudo se tiver, né? Cara, segrega. Olha como é a natureza humana. Então a gente, mesmo sendo super tolerantes, mesmo sendo super bacana, GLBT, whatever, cara, você acaba de alguma maneira segregando. E está aí essa importância de você sempre mexer o brigadeiro. Tá? Mas vamos lá, tem uma questão que eu acho interessante, que é essa questão de, bom, como é que você sabe se uma solução é boa ou não? Eu vou contar muito rapidamente uma historinha. Eu estava envolvido num projeto em Medellín com o pessoal da Singularity, e aí o pessoal estava cheio de ideias para resolver a vida da cidade. Aí o cara falou assim, minha ideia é super boa. Eu falei, bom, então defina bom, né? Bom para quem? Bom para quem, cara pálida, né? Para quem é rico, para quem é pobre, essa é uma questão interessante. Isso foi em Medellín. E aí eu pensei, isso para mim é solo sagrado, tá? Não sei se aí o que é aí? Atenas, aí é a praça de Atenas, é a Ágora, onde nasceu a democracia grega. É aí que nasceu Sócrates, Platão, é aqui. Nesse espaço aqui nasceu a filosofia. E naquela época, se você tivesse uma ideia, você encontrar um gordinho, um velhinho, meio tiozinho, careca, feio, chato e tal, você fala, peraí, você teve uma ideia boa? Tive. Boa por quê?
Ah, boa, porque vai melhorar a vida das pessoas. Mas o que ele quer dizer melhorar a vida das pessoas? Ah, ela vai ser mais feliz. Mas o que quer dizer mais feliz? E ele ficava perguntando. Quem já viu aquela metodologia das 5 perguntas? Sócrates. Vai perguntando. A filosofia nasceu assim, com o cara enchendo o saco. Como é que você sabe o que você sabe? Como é que você tem certeza? Ele que dizia, só sei que eu nada sei. Né? Eu quero perguntar, eu quero sabatinar. Então eu dei uma desse cara aí, do Sócrates, e antes de propor alguma coisa para o pessoal de Medellín, eu falei, cara, eu não sou colombiano, bicho. Tudo bem que eu sou latino, mas eu não sou colombiano. Como é que eu sei o que é bom para esses caras? E na hora de fazer uma proposta, eu fui atrás desse livro que é fundamental. O livro chama Culturas e Organizações. O negócio é o seguinte, o cara ele queria comparar as culturas do mundo. Tá? Para você comparar, você tem que ter critérios. Aí ele escolheu lá 4 critérios. Aí ele escolheu, bom, e agora, o que eu faço? Não tenho grana para ficar viajando. A IBM tinha escritórios no mundo inteiro, falou, meu, o negócio é o seguinte, IBM tem uma cultura corporativa super definida, mas na hora que chega, sei lá, no Brasil, no Chile, na China, meu, é um puta choque cultural. Então vai lá, circula pelos nossos escritórios e faça um estudo. E aí, foi baseado nessas viagens que ele fez esse livro, em que ele cria 4 critérios para comparar as culturas. Primeiro, acho que é hierarquia, relação com incerteza, relação com o sexo oposto, se é mais machista ou menos machista, eram 4. Quando ele foi para a Ásia, ele descobriu o 5º. Sabe qual é o 5º? É relação com o tempo, porque na Ásia a relação com o tempo é menos imediatista. Então um livro super legal, o site existe um site, e eu fui lá e falei o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a cultura americana. Então aqui 5 critérios para a cultura americana, hierarquia, individualismo, masculinidade, medo da incerteza, orientação a longo prazo e indulgência. Individualismo, 91. Alguém está surpreso do América ser 91? Nem a pau, né? Os caras inventaram esse negócio do eu, certo? Eu falei, meu, a gente está fazendo um projeto para a Colômbia, certo? Como é que é a Colômbia? 13. Vocês estão vendo aqui? 13, está aqui, 13. Então, ou seja, se eu vier com uma mentalidade de americano, se eu vier com uma app, com um projeto, com um sonho, com sei lá o quê, que é muito americano, o caminhão do Elon Musk, né, que parece, sei lá, que parece aquilo, cara, na Colômbia não vai colar, porque o cara, ele não é tão... Eu trabalhei uma época na Sony, trabalhei em um monte de lugar, Yahoo, Sony, Local Web, um monte. E aí, na Sony tinha uma história engraçada, que na época que lançaram a TV de plasma, fizeram um anúncio lindo. O anúncio era assim, uma baita TV de plasma, um jogo de futebol, um apartamento sensacional, móveis modernos, tá aí um cara bonitão sentado assistindo assim. Aí você fala, porra, puta anúncio legal, né? Foram mostrar no interior de São Paulo. Primeira reação, esse cara tá com algum problema? Ele é doente? Por quê? Porque com uma TV dessas ele devia estar cheio de amigos. Tá vendo? O anúncio não funcionava, porque imagina, quem vai querer assistir uma porra de um jogo sozinho, né? Você vai para o sul do Brasil, que é muito mais comunitário que São Paulo, né? Aí o que eu mostrei? Falei, olha, desculpa, vocês são todos gringos, vocês não conseguem pensar como latinos, porque tem diferenças. E aí eu acabei fazendo uma proposta que acabou ganhando, mas isso são os 500. Só para provar, a gente está chegando no finalzinho, carro autônomo, certo? Carro autônomo. Carro autônomo. Como é que você programa um carro autônomo? Né? Você bota ele que é machine learning, redes adversárias, como é que você faz essa zona? Como é que você chega a um algoritmo legal? O que o MIT, legal MIT, né? Legal. Ele pôs um jogo online em que você pode entrar até hoje. Você entra lá e fala, olha, é o seguinte, o carro autônomo está vindo, ele perdeu o freio. Né? Agora ele pode, é o seguinte, ele só tem 2 caminhos possíveis. Ele vai atropelar 5 freiras boazinhas e 3 influencers no YouTube. Né? Você tem que escolher quem que ele vai atropelar. É uma escolha muito difícil. Tá? Ou então, sei lá, você tem 5, eu ia falar Bolsonaro, mas deixa pra lá. Então, aí ele vai te colocando em situações difíceis. Espera, eu vou atropelar 3 velhinhos ou 3 crianças? 2 crianças gordinhas ou 2 crianças magrinhas? Sei lá. Ele vai fazendo várias. Aí o que acontece? Milhares de pessoas no mundo inteiro jogaram esse troço. Qual foi a conclusão? Que não existe uma conclusão. Cada país, cada grupo tem preferências diferentes. Então, na Ásia, eles valorizam mais os idosos. No Ocidente, eles vão poupar as crianças. Então, você fala, e agora? Se a Tesla for lançar um carro autônomo,
que você faz, né? A hora que você chega em São Paulo, você vira chavinha, vai para Ribeirão, vira chavinha, vai para Argentina, vira chavinha, porque, porra, cara, não tem um algoritmo só para todo mundo. Você vai para Moca, vai para o centro, cara, cada lugar vai ter uma escala de valores diferente. Ou seja, a gente está saindo cada vez mais daquele sonho universal do Platão. Eu só penso em 0 e 1 e tal, né? Então, vamos só para chegar perto do fim, impacto, tá bom? As coisas que a gente faz têm impacto. E aí, esse é um cara muito legal, esse é um cara, um especialista em UX, que é um pouco indeciso com relação ao corte de cabelo, que é o Fred Fanames, um querido, adoro o Fred. E ele eu estava na BRQ, ele foi lá fazer uma palestra com a gente, e ele falou uma coisa legal. Erramos. Eu sou um professor de UX, e eu tenho que confessar que a gente errou. Eu falei, o que você fez de errado? Tão bonzinho. Eu falei, não, essa história de user-centric. O que tem de errado no user-centric? Porque o negócio é o seguinte, se você faz as coisas voltadas para o indivíduo, você vai criar uma geração de gente egoísta, impaciente, narcisista, individualista, porque o cara não quer esperar, o cara só quer satisfação, ele só quer ser feliz, ele não quer receber ordens. Ele falou, cara, a gente criou monstros. Na hora que você só pensa, né, em satisfazer uma pessoa só, o cara vira um príncipezinho chato. Ele falou, meu, o mundo não está focado em você, está tudo conectado. Como é que a gente resgata um pensamento de conexão, cara? Como é que a gente, de interdependência, né? Como é que se resgata esse... E ele falou, eu não sei. Esse é um desafio legal para quem é de UX. Alguma ideia? Arte, é um exame médico, né? Sei lá, é uma cultura de bactéria, é um cemitério de bicicletas na China. Então, as bicicletas que a gente... Porque é mais barato jogar fora do que consertar, tá? Arte moderna, é plástico nos oceanos. Tá? Pensem que plástico começou na década de 60. A gente fez isso quando eu era criança. A minha geração anterior, fez essa zona toda. Né? Então a gente fez coisas que em muito pouco tempo tem muito impacto. Isso daqui é um site bacana em que você calcula quantos planetas você precisa. Você responde lá, você anda de carro, não anda de carro, anda de metrô, come carne vermelha, anda de avião, faz um monte de pergunta. Eu respondi e descobri que eu preciso de 3,2 planetas para mim. Acho que é porque eu falo muito, deve ser por causa disso. Mas, na verdade, os americanos precisam de mais de 5. Então, se todo mundo fosse como os americanos, a gente precisava de 5 planetas. Ou seja, né, para quem pensa em 0 e 1, o que é esse monte de 0 e 1 aí? 3, 2, 1, 7 bilhões. A questão é, quando a gente pensa em qualquer coisa, tive uma ideia para uma startup, tive uma ideia para uma app, multiplica por 7 bilhões. Né? Tem iPhone para todo mundo. Aliás, eu troquei meu carro por um carro elétrico. Das coisas que vai acontecer com o carro elétrico é que vai acabar esgotando as reservas de lítio. Não tem lítio para 7 bilhões de pessoas. Né? Olha que coisa insana, coisa bizarra. Mas vamos voltar aqui, voltando para a questão do Darwin, eu acho legal que a gente recuperar essa ideia de que a espécie da gente é uma espécie social, é uma espécie grupal, não é tipo Iron Man, né? Não é aquela coisa de super-homem e tal. E aí, só para... Eu acho isso inspirador, tá? Não estou dizendo que é uma verdade universal, não, eu acho isso inspirador. É um conceito grego chamado eudaimonia. Por exemplo, quem lembra Odisseia, né? Ulisses rodou que nem um louco, parou na ilha, ficou lá com a ninfa, transou que nem um louco, acabou, voltou lá para Penélope. Voltou para Penélope e falou, puxa, acho que agora eu tenho eudaimonia. Você falou, você está feliz? Você atingiu o seu objetivo? Não, não é mais do que isso. Eudaimonia, para os gregos, significa 6 coisas. Para você estar bem, você tem que ter autonomia, senso de autonomia, você tem que ter possibilidade de desenvolvimento pessoal, aceitação de si mesmo, você tem que ter um senso de propósito, você tem que poder interagir no seu ambiente e você tem que ter relações positivas. Cara, isso tem 2000 anos, eu acho sensacional, porque é uma coisa que a gente perdeu. Tá tudo aqui, cara, tá tudo de aceitação, a questão do propósito, vocês sabem o quanto isso é importante, a questão de você poder, sabe, fazer as tuas coisas, você ter relações positivas. Esse mundo dos smartphones, cara, a gente se isolou, a gente está parecendo aquela trincheira ali da Primeira Guerra Mundial. Né? As pessoas não conseguem mais se relacionar, não conseguem mais vir para a praça. Né? Então, e uma das coisas que eu acho que é legal, uma das maneiras de traduzir isso daí, e na verdade de fechar tudo que eu falei até agora, é o seguinte, a gente tem pensado muito, de uns tempos para cá,
ainda mais com essa cultura de massa, de produção em massa, etc. e tal, como se fosse agricultor, que planta soja, que planta banana, todas as bananas, né? Banana para todo mundo, banana para todo mundo, banana para todo mundo. Não, né? Eu acho que uma maneira de traduzir o daimonia, que é essa plenitude, é florescer. Como é que você ajuda as pessoas a florescerem, os talentos a florescerem, um time florescer, uma comunidade florescer. E isso, florescer, eu sei que é um termo meio, assim, digamos, soft, para dizer o mínimo, vou ter até uma florzinha rosa e tal, é um termo meio soft, mas, cara, quando a gente pensa como jardineiro, a gente pensa em cultivar, a gente pensa em cuidar, em reconhecer aquilo que é diferente, né? Não é industrial, né? Como é que a gente recupera isso na vida da gente, como é que a gente recupera isso nas empresas, nas coisas que a gente faz, né? Eu acho que, eu dei essa volta toda, é engraçado, eu ia falar de futuro e fui para trás, né? Voltei para trás, porque eu acho que em algum momento a gente perdeu isso, cara, a gente perdeu uma coisa roots, uma coisa raiz, que é uma coisa que preenche a gente muito mais, né? Você queria ter o dinheiro do Bill Gates? O que eu ia fazer com bilhões de dólares? Cara, não. Hoje em dia, muitos de vocês aqui não mudam o emprego por causa de salário. Você muda porque, pô, você vai ter mais chance de desenvolver, o ambiente é mais legal. Vocês já estão pensando como jardineiros, já estão pensando de uma maneira que é diferente da geração anterior. E eu acho que é isso que está fazendo falta. Como é que a gente cria coisas digitais que favoreçam isso, né? Como é que a gente cria soluções, plataformas, metodologias. Vocês já estão vivendo nisso de uma certa maneira, cara. Vocês são privilegiados. Vocês saem daqui, imagina, o pessoal que aliás, quando estava na BRQ, você tem uma ideia, quem mexia com COBOL está tão velho que está morrendo. Então, como eles estão morrendo, você tem que pegar estagiário e ensinar COBOL. É que nem ensinar hieroglifo, porque o mainframe continua lá. Vocês não estão... Tem alguém mexe com COBOL aqui, pelo amor de Deus. Não, vocês não estão, eles estão fazendo coisas legais. E a questão é, espero que isso tenha inspirado vocês. Meus caros, todos os livros que eu comentei com vocês, eles estão nesse endereço aqui, no leiavaleapena.tumblr.com. Tá? Eu normalmente faço essas dicas todas de livro, justamente são livros que me fazem pensar diferente, que me fazem abrir a cabeça, que me fazem ver o mico preto. Tá bom? E era isso daí. Muito obrigado. Acabou, era isso. Acabou, fechou. Deu. Era isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Era isso aí, Matheus. Pessoal, perguntas? Pô, estamos aí, cara, vamos aproveitar. Vamos lá, perguntas. Só para dar um outro toque também, para quem, não sei se alguém se interessa, tal, eu criei uma disciplina para mim mesmo, tá? Eu criei, há uns 3 anos atrás, eu criei um podcast diário, né? Em que eu me obrigo a ficar procurando informação nova de todas as áreas, cara, ciência, medicina, digital, para em meia hora resumir o que eu descobri. Todo santo dia eu faço isso. Se alguém quiser dar uma olhada, eu sei que não é muito animador me ouvir mais do que vocês já ouviram hoje, mas isso chama radinhodepilha.com. Então, assim, é um esforço que eu faço para mim mesmo, para compartilhar com vocês, para sair um pouco fora da casinha, tá? Porque senão a gente fica só olhando a camisa branca e vai rolar mico preto, hein? Fechou? Manda, fala, querido. Eu só queria falar que eu acompanho e eu acho que vale Você sabe que o teu plano de saúde tem uma cláusula bem pequenininha. Vai ser cancelado o seu plano de saúde. Pô, obrigado, muito legal. Super a pena, recomendo. Valeu. É isso aí, gente. Pessoal. Mais perguntas? Não? Obrigado, René. Pô, obrigado você, cara. Parabéns, cara, o que vocês estão fazendo é sensacional. Eu já fui concorrente de vocês, já fui local web. Parabéns, vocês estão dando um show aí. Valeu.